Vamos começar a masterclass falando sobre endereços de IP. Bem, o propósito de um endereço de IP é de identificar um host numa rede. Porque numa rede existem diversos dispositivos. Nós precisamos de uma maneira de identificar unicamente cada um desses dispositivos. E a maneira lógica de identificar esses dispositivos é através dos endereços de IP. Esse é o propósito do endereço de IP. Falando um bocado sobre as opções de endereçamento de IP que nós temos disponíveis, nós temos endereços de IP da versão 4, também conhecidos como IPv4, e endereços de IP da versão 6, também conhecidos como IPv6. Não consegue ouvir, Eldon? Alguém mais consegue ouvir? Eu estou ouvindo perfeitamente agora. Perfeito, Guiba. Eldon, então o problema só pode estar do teu lado, porque o Roland e o Silvino conseguem me ouvir bem. Peço para corrigir aí do teu lado. Então, continuando, eu dizia que nós temos endereços de IP da versão 4 e endereços de IP da versão 6. Os endereços de IP da versão 4 usam 32 bits para identificar unicamente um dispositivo. Nós só vamos falar de endereços de IP da versão 4. Endereços de IP da versão 6 ficam para uma outra oportunidade. Então, essa aqui é a estrutura do endereço de IP da versão 4. Eles usam 32 bits para identificar unicamente um host na rede. Nesses 32 bits, nós temos 4. Podem ver aqui, nós temos 4 octetos. O que é um octeto? Um octeto basicamente é um conjunto de 8 bits. Podem ver aqui, nós temos um octeto a simbolizar esses 192. Temos esses 8 bits. Esses 8 bits servem para indicar que este aqui é um octeto. Temos aqui um outro octeto, 8 bits, a simbolizar esse 168. Temos aqui um outro octeto a simbolizar esse 11 e um outro octeto a simbolizar esse 5. Ou seja, os 32 bits são agrupados em grupos de 8 bits, em 4 grupos de 8 bits. E cada grupo de 8 bits é chamado de um octeto. Essa informação é muito importante, mas é muito importante mesmo, porque é com base nesse conhecimento que nós vamos fazer subredes, que nós vamos segmentar endereços de redes como um todo. Ok, certo. Já expliquei a parte da estrutura dos endereços de IP. Conseguiram perceber basicamente o que é um octeto e como um endereço de IP da versão 4 tem 4 octetos antes de nós prosseguirmos? Alô, pessoal, ficou alguma dúvida nessa parte? Ok, Melvis confirmou. Então, basicamente, let's go for something more unique. Vou abrir agora Cisco Packet Tracer. Não vamos fazer nenhuma configuração, só quero explicar um conceito importante. Ok, eu vou aqui colocar um switch e conectado a esse switch eu vou colocar 3 PCs. E eu vou conectar esses PCs. Não precisam de seguir isso não é importante que vocês façam, é só para explicar um conceito. Eu vou conectar esses PCs a esse switch. Prontos, já conectei esse PC a esses switches. Aqui eu preciso de colocar um endereço de IP nesse PC0, um endereço de IP nesse PC1 e um endereço de IP nesse PC2, para identificar unicamente esses PCs dentro dessa rede. Só que também deve existir um endereço que identifica essa rede. Ok, pode não fazer muito sentido agora, mas vai fazer sentido com o que eu vou fazer agora. Eu posso colocar um router aqui. E desse outro lado desse router, colocar um outro switch. E nesse outro switch, conectar 2 PCs. Conecto esses 2 PCs nesse outro switch. E depois conecto esse switch, ou esses 2 switches, ao router. O que um router faz? Um router interconecta redes diferentes, ok?
Então aqui basicamente é como se esse switch 0 criasse uma rede e esse switch 1 criasse uma rede completamente diferente. Com isso, o que eu quero explicar é que deve existir um endereço que identifica uma rede, tipo o endereço de IP de uma rede. Existe endereço de IP de uma rede, tipo essa rede aqui vai ter um endereço de IP, essa rede aqui também vai ter um endereço de IP, e também existem endereços de IP de hosts, tipo dos dispositivos que fazem parte da rede, ou seja, esses dispositivos que fazem parte dessa rede vão ter um endereço de IP e essa mesma rede também vai ter um endereço de IP. Esse é um conceito muito importante, que existe endereço da rede e existe endereço dos dispositivos que se encontram dentro dessa rede. Ok, se calhar isso possa não ter feito muito sentido, mas vai fazer sentido agora, com o que eu vou mostrar. Vamos lá supor que nós temos esse endereço de IP aqui, 192, 168, vamos seguir esse do exemplo meu, 11.5. Ok, nós temos esse endereço de IP aqui. Esse aqui é um endereço que identifica um host, ok? Vamos lá supor que esse aqui seja o endereço que identifique esse PC0. Venho aqui no config, não, desktop, IP configuration, coloco aquele endereço de IP, 192.168.11.5. Esse é o endereço de IP do dispositivo que identifica PC0. Agora, como descobrir o endereço de IP da rede onde esse dispositivo se encontra? Esse conceito é importante. Nós fazemos isso através da subnet mask, também chamada de máscara. O que é a máscara? A máscara também é um conjunto de 32 bits. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui apareceu 255, 255, 255, 0. Esses 32 bits são separados em 4 octetos também, em 4 conjuntos de 8 bits. A máscara serve exatamente para determinar, através do endereço de IP do host, a rede na qual ele se encontra. Ok, está muito abstrato, mas deixa eu explicar. É só vir para aqui. Ok, nós temos esse aqui. Esse aqui é o endereço de host. Está muito grande. Ok, endereço de host. Ok, vou só colocar H aqui. A máscara é essa aqui, 255, 255, 255, 0. O que essa máscara significa? É muito difícil perceber o que essa máscara significa assim. Para nós realmente descobrirmos o que ela significa, devemos olhar para o seu equivalente em numeração binária. O equivalente em numeração binária dessa máscara é o seguinte. No primeiro octeto, nós temos 255. Convertendo 255 para numeração binária, deixa eu abrir uma calculadora aqui, a calculadora binário decimal, para vocês perceberem mais ou menos isso. Não veremos como converter de números decimais para números binários. Aqui vamos usar uma calculadora que faz isso por nós, mas precisamos de Sicilian, vocês precisam ter essa habilidade de fazer conversões de números binários para números decimais e vice-versa, porque é muito importante. Ok, para converter para número binário, nós convertemos cada octeto primeiramente. Aqui é 255, então nós vamos converter esse octeto nos seus 8 números binários equivalentes. Eu só colocar um 255 aqui, fazer um convert, e esse aqui é o equivalente em binário de 255. São 8 dígitos de 1. Então, nós sabemos que o primeiro octeto tem 8 dígitos de 1. Deixa eu reduzir um bocado disso para fazer mais sentido. Está aqui, 8 dígitos de 1. É o equivalente ao primeiro octeto. O segundo octeto é 255 também. Então, também são 8 dígitos de 1. São 8, ok. São 8 dígitos de 1. O terceiro octeto também tem 8 dígitos de 1. E o último octeto é 0. 0 em binário aqui é equivalente. Eu só vim aqui para a máquina, colocar um 0 e fazer um convert. São 8 zeros. É só colocar aqui 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, então essa aqui é a estrutura de uma máscara.
em binário, a máscara tem mais significado quando tu vês em binário. O que isso significa? Isso significa que esses 1s servem para indicar a parte do endereço de host que identifica a rede onde esse host faz parte. Tipo, esses 1s aqui servem para indicar que esses 8 bits desse primeiro octeto, esses 8 bits desse segundo octeto, esses 8 bits desse terceiro octeto indicam a rede onde esse host faz parte. Tipo, essa aí é a ideia principal. E esses zeros servem para indicar a parte do endereço de host que não faz parte do endereço de rede. Tipo, essa é a primeira ideia principal. Eu não sei se vocês conseguiram perceber. Eu senti que a explicação ficou muito complexa, mas podem perceber melhor depois de eu fazer uma demonstração. Vou fazer uma demonstração agora. A partir desse endereço de host e dessa máscara, vamos lá descobrir em que rede é que esse host faz parte. Como é que nós fazemos isso? Nós já convertemos a máscara para binário. Depois de converter a máscara para binário, nós também devemos converter o endereço de host para binário. Vamos colocar aqui em cima da máscara. Vamos fazer isso. A fonte que eu estou usando é 31. Vamos fazer isso. 192 para binário, como é que fica? É só colocar aqui na máquina. 192. Fazer um convert. Está aqui. É 1, depois o resto são zeros. Vou copiar. Vou colocar aqui em cima. Esse é o primeiro octeto. Vou colocar um ponto. Vou colocar um ponto. O segundo octeto é 168. Ok? 168 em binário, como é que fica? Vou fazer um convert. Está aqui. É só eu copiar. Vir e colocar aqui. Pronto. Agora vou converter o terceiro octeto, 11. 11 em binário, como é que fica? Vou fazer um convert. Tenho 1011. São apenas 4 dígitos. Só que um octeto é constituído por 8 dígitos. Então, antes daqueles 4 dígitos, eu devo colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Depois coloco aqui os 4 dígitos. Ponto. O último octeto é 5. Vou converter 5 para binário. Faço um convert. 101. 101 são só 3 dígitos. Um octeto é constituído por 8 dígitos. Então, antes desse 101, eu devo colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 101. Ok, deixem só eu reduzir o tamanho disso para ficar uniforme ao outro lá embaixo, conseguimos perceber. Ok. Não consegui deixar isso muito uniforme, perdão, por isso eu não domino muito bem essa plataforma. Mas a ideia aqui é a seguinte. Aqui em cima nós temos o endereço de host. Temos o primeiro octeto do endereço de host. Aqui embaixo temos o primeiro octeto da máscara. Aqui em cima temos o segundo octeto do endereço de host. Aqui embaixo temos o segundo octeto da máscara. Aqui em cima temos o binário do terceiro octeto de host. Aqui embaixo temos o binário do terceiro octeto da máscara. Para descobrir o endereço de IP da rede é muito fácil. É só fazermos um binary ending. O que é um binary ending? É só nós fazemos o seguinte. É só nós fazemos uma operação bit a bit nesses endereços. É o seguinte. Aqui em cima, o primeiro bit é 1. Aqui embaixo, o segundo bit é 1. Então, na parte do endereço de host, esse bit também será 1. Será 1 porque aqui em cima é 1. Porque aqui embaixo é 1. Aqui em cima também é 1. Ok. Vamos para o segundo bit agora. Embaixo é 1. Em cima também é 1. Então aqui embaixo será 1. Ok. Vamos ao terceiro bit agora. O terceiro bit aqui embaixo é 1. Em cima é 0. São diferentes. 1 e 0. Como são diferentes, vai ser 0. Tipo, o 0 sempre tem prioridade em relação a 1. Quando há 1 e 0, vai dar 0. Quando há 1 e 1, vai dar 1. E tipo, binary ending. Digamos que vocês podem imaginar como se esses dois bits estivessem a se multiplicar. Como se fosse 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1.
1 vezes 0. 1 vezes 0 vai dar 0. Mesma coisa vai acontecer com todos esses outros bits. Eu já sei que como os próximos 6 bits do primeiro octeto são todos zeros, independentemente do valor que nós tivermos aqui embaixo, na máscara, esses outros também vão ser zero. Porque a multiplicação entre 0 qualquer número sempre vai dar 0. Então eu vou colocar 6 zeros aqui. 3, 1, 2, 3. Ponto. Este aqui é o primeiro octeto da parte do endereço de máscara, do endereço de rede deste host aqui. Vamos fazer a mesma coisa no segundo octeto. Operação bit a bit. 1 e 1 vai dar quanto? Multiplicação entre 1 e 1 vai dar 1. 1 e 0. Quanto é que vai dar a multiplicação entre 1 e 0? Vai dar 0. Multiplicação entre 1 e 1, quanto é que vai dar? Vai dar 1. Multiplicação entre 1 e 0, quanto é que vai dar? Vai dar 0. Multiplicação entre 1 e 1, quanto é que vai dar? Vai dar 1. Multiplicação entre 1 e 0. Ok, os últimos 3 bits são 0. Então eu sei que o resto vai ser 0 aqui. 0, 0, 0. Ponto. Fazemos a mesma coisa desse lado aqui. Eu penso que o procedimento já ficou claro. É só fazer uma multiplicação bit a bit entre o octeto do endereço de host e o octeto da máscara. Não vou fazer isso manualmente, só mesmo por gestão de time, porque não tem muito time aqui. Vocês conhecem o procedimento, eu só vou colocar o resultado. O resultado aqui qual é? São 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 0, 1, 1. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, este é o resultado. Se aplicarem aquele método que eu acabei de ensinar, esse é o resultado que vocês vão encontrar. Então, fazendo esse binary ending entre a versão binária do endereço de host e a versão binária da máscara, nós conseguimos chegar à versão binária do endereço de rede. Então, depois disso, é só uma questão de nós convertermos esse binário do endereço de rede para decimal. Aí nós já vamos saber qual é o endereço de rede em um aspecto visual que nós humanos conseguimos perceber. Porque é muito difícil para nós humanos percebermos números binários. No primeiro octeto teremos 192, tipo isso. Posso converter convosco na máquina para vocês verem. É só eu colocar aqui o número em binário, depois converter para decimal, vai dar 192. 192 ponto. No segundo octeto, vou copiar, colocar na máquina. Vou fazer um convert, vai dar 168. 168 ponto. Terceiro octeto faço a mesma coisa. Terceiro octeto está aqui. Faço um convert. Sorry pessoal, havia recebido uma chamada e isso me fez sair. Mas eu estava para converter o terceiro octeto da versão binária do endereço de host. É isso que eu vou fazer agora. Quando eu converto para decimal, vai dar 11. Ok? Então o terceiro octeto é 11. O último octeto da versão do endereço de host, eu converto para binário. Eu converto para decimal e vai dar 0. Então aqui eu coloco 0. Então este é o endereço de rede na qual esse host aqui faz parte de acordo com a sua máscara. Podemos deixar esse endereço de rede de uma forma mais bonita. Qual é a forma mais bonita que nós podemos usar? É só contarmos o número de uns aqui. Porque o número de uns identificam quantos bits, ou determinam quantos bits identificam a rede nesse endereço de host. Se nós contarmos esse número de uns, nós vamos perceber que são 24. Ou seja, nesse endereço aqui, 24 bits servem para indicar em que rede é que esse host está. Então eu posso colocar uma barra aqui, 24. Essa é uma terminologia muito usada para identificar endereços de rede. A ideia aqui basicamente é a seguinte. Esse é um endereço de rede e 24 bits nesse endereço aqui servem para indicar a rede. Eu não sei se isso ficou claro. Peço para vocês partilharem se perceberam, se ficaram com alguma dúvida, para tentar explicar. Porque essa aqui é a parte mais importante do processo.
após perceberem como é que essas matemáticas em binário funcionam, é muito fácil fazer sobre redes. Tipo, o método que eu vou ensinar vai ser muito fácil. Essa aqui é a parte mais importante, é a parte crucial para o vosso entendimento. Então, perceberam, pessoal? Ficaram com dúvidas? Para tentar explicar e transmitir isso para vocês da melhor forma possível. Que tal, pessoal? Hoje eu estava a falar sozinho. Deu para perceber. Ok, thanks, Roland. Silvino, Melvis, conseguiram perceber essa parte? Isso, para mim não ficou claro. Ok, thanks. Eu estou a ver que vocês já sabiam sobre isso, porque não é fácil de perceber toda essa matemática na primeira vez. Tipo, eu tive muitas dificuldades para perceber isso na primeira vez. Então eu fico feliz por vocês terem percebido. Então, prontos. Já explicamos esse conceito. Agora podemos ir para algo um pouco mais avançado. Uma outra forma sobre o Roland, queres falar alguma coisa? Ok, acho que deve ter sido uma falha apenas. Então, já sabemos como identificar o endereço da rede na qual um host faz parte através do seu endereço de host e da sua máscara. Vou apagar isso aqui embaixo. Esses números em binário não são mais necessários. Aqui, nós podíamos ter ilustrado isso da seguinte forma. 192.168.11.5/24. O que isso significa? Isso significa que este aqui é o endereço do host e ele tem uma máscara de 24 bits a indicar a rede. Tipo, nós não precisávamos ter escrito 255.255.255.0. Nós podemos ter ilustrado isso dessa forma. E a partir disso, nós vamos conseguir saber que a máscara é 255.255.255.0. Como? Nós vamos saber que 24 bits é que identificam a parte da rede. Então nós vamos saber que o primeiro octeto, nós vamos escrever essa máscara em binário. Vamos escrever 24 bits a indicar a rede. Nós sabemos que na máscara, o 1 significa que o bit está a indicar a rede. Nós vamos colocar 24 uns, claro, separando eles sempre em grupos de 8 bits, porque essa é a regra dos endereços de IP. Já escrevi 16 bits, faltam mais 8. Já escrevi 24 bits, então eu já sei que esses aqui são os bits da máscara que servem para indicar a rede. Os outros vão indicar o host. Então eu vou colocar zeros aqui, porque não indicam a rede, indicam o host. Essa é a ideia. E depois disso, eu podia converter isso para binário. Convertendo isso para binário na nossa máquina, como é que fica? É só converter aqui na máquina, a máquina faz isso por mim. 255.255.0. Essa é uma outra forma de descobrir qual é a máscara do endereço. Essa informação é muito importante a partir dessa terminologia. Essa terminologia aqui é muito usada. Nem todos vão te dizer que a máscara é 255.255.0. Alguns vão colocar isso dessa forma. E a partir dessa terminologia, vocês devem ser capazes de chegar à máscara. E como é que vocês fazem? Aplicando essa técnica que eu ensinei agora. De converter, ou de saber que 24 bits indicam a rede, escrever 24 uns, porque um significa que isso faz parte da rede, o resto vão ser zeros, depois converter para decimal, vai ser 255.255.255.0. Ok, podemos passar para algo um pouco mais avançado, então. Certo. Vamos. Temos esse endereço aqui. 192. Não. Antes de falarmos sobre esse endereço, eu devo falar convosco sobre... Onde é que eu deixei aquela imagem? Ok, já não me recordo onde é que eu deixei a imagem. Mas eu devo falar convosco sobre classes de IPs. Classes de IPs. Não tenho uma imagem que eu baixei, se eu não me recordo onde eu deixei. Acho que deixei nos downloads. Não tem. Ok. Eu devo falar convosco sobre classes de IPs.
Por quê? Porque existem máscaras padronizadas. Deveria encontrar uma imagem muito mais explicativa do que essa. Ok, não consigo encontrar uma imagem explicativa, eu não quero roubar o vosso tempo. Então vamos deixar isso. Não vai ser assim tão importante. Vou encontrar uma outra forma de explicar. Ok, vamos lá supor que nós temos esse endereço de rede aqui, que era o que nós acabamos de encontrar. Prontos, nós temos esse endereço de rede. Agora nós precisamos de saber certas coisas. Esse foi o endereço de rede que nós encontramos através daquelas matemáticas binárias que fizemos no nosso centro. Como? Não estou a perceber? Silvina chamou a atenção à carga do computador. Ficamos sem aula. Oh, ok. Eu estou aqui numa adrenalina, nem consegui perceber isso. Thanks, Silvino. Foi já resolver. Ok, pronto. Nós temos problema resolvido. O laptop está carregado. Nós temos esse endereço aqui, que serve para identificar a rede a partir do nosso exemplo atual, do nosso exemplo anterior. Ok, nós temos o endereço dessa rede, mas nós somos engenheiros de rede. Devemos saber quantos hosts é que nós podemos criar a partir desse endereço de rede. Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Quantos hosts é que nós podemos criar a partir desse endereço de rede? Até vou escrever aqui a pergunta para ela nos guiar, porque é uma pergunta muito importante. Quantos hosts? Um host basicamente é um dispositivo que faz parte da rede, uma máquina, tipo um PC, estás a ver? Um PC numa rede nós podemos chamar de um host. Então, muitas vezes eu não vou usar o termo PC nem dispositivos, vou usar o termo host, porque é o mais técnico. Quantos hosts? Que merda, Bruno. Alô? Consegue me ouvir, pessoal? Ok, sorry, é que fiquei sem net. Estou com um problema aqui na minha rede wireless de casa, então estou a depender dessas redes móveis. Infelizmente, parece que hoje a estabilidade não está muito boa. Vou já conectar o PC. Ok, voltei. Conseguem me ouvir e ver, né? Ok, voltei. Conseguem me ouvir e ver, pessoal? Ver não, apenas ouvir. Ok. Ok, agora conseguem ver também. Um momento só, pessoal. Sim, Whitney? Não, não vou te emprestar. Acabaram megas de mamãe. Faça lá teus megas. Estou no meio de uma masterclass. Alô? Yeah. Ok, cool. Vamos lá. Continuar. Nós temos esse endereço de rede, mas há algumas perguntas que nós, como administrador de redes, devemos saber responder. A primeira pergunta é essa. Nesse endereço de rede, com essa máscara de 24 bits a indicar a rede, quantos hosts conseguimos possuir? O que é um host, basicamente? Um host é um dispositivo que faz parte da rede. É um PC, é uma impressora, é qualquer dispositivo que faz parte da rede. Eu vou chamar de host, porque é um termo mais genérico. Host engloba câmeras, computadores, impressoras e por aí vai. Mas um host é um dispositivo que faz parte da rede. Só para vocês poderem se guiar quanto a isso. Prontos. Essa é a primeira pergunta. Quantos hosts conseguimos possuir nessa rede? E como é que nós respondemos essa pergunta? Nós respondemos essa pergunta
fazendo uma matemática simples. Qual é a matemática? Um endereço de IP tem 32 bits, ok? Como nós conseguimos ver nessa imagem. Tem 32 bits. E nesse endereço aqui, 24 bits servem para indicar a rede. Ok. Se o endereço tem 32 bits e 24 bits servem para indicar a rede, é só abrir uma calculadora. Nem é necessário, é matemática básica. Fazer um 32 menos 24. Sobram 8 bits nesse endereço. Para que servem esses 8 bits? Esses 8 bits servem para indicar os hosts, servem para identificar cada host que vai fazer parte dessa rede. Então nós já sabemos. Usamos... essa é a pergunta. Vou colocar lá embaixo. Dados importantes. Usamos 8 bits para identificar hosts. Ok. Eu já sei que usamos 8 bits para identificar hosts. Agora, como é que eu posso saber quantos bits é que quantos hosts é que nós podemos ter nessa rede? É só fazer uma matemática básica. Like 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 por quê? Porque nós usamos 8 bits para identificar hosts. Então deve ser 2 elevado ao número de bits usado para identificar os hosts. Isso vai ser igual a quê? Nós vamos fazer um 2 elevado a 8 na máquina. 2 elevado a 8. Onde é que está o elevado aqui? Eu não faço a menor ideia de onde é que esteja elevado aqui. 256. Exatamente. O resultado é esse. 256. Ou então nós conseguimos criar 256 hosts diferentes nesse endereço de rede. Esse dado é importante. Só que não é verdadeiro que são 256 hosts. Por quê? Porque nesses 256 hosts, ou nesses 256 endereços, um dos endereços serve para identificar o endereço de broadcast da rede. O que é isso de broadcast? Broadcast é uma mensagem que é enviada para todos os dispositivos na rede. Vamos ver Packet Tracer. Broadcast é uma mensagem que PC0 envia, PC1 e PC2 conseguem receber. Há muitos protocolos que usam mensagens de broadcast no seu funcionamento. Por isso é importante nós termos o endereço de broadcast na rede. E normalmente o endereço de broadcast costuma ser o último disponível nessa rede. Qual é o último disponível nessa rede? O último octeto. Como nós sabemos que aqui usamos 8 bits para identificar cada host. 8 bits só podem ser equivalentes a esse último octeto. O último octeto aqui é que serve para identificar os hosts. Então o endereço de broadcast seria 192.168.11.255. Porque 255 é o último endereço possível de nós escrevermos. Como é que eu sei isso? Como é que eu vou explicar isso? De novo, temos que pensar em binários, não em decimal. Mas dessa vez eu não vou escrever todos os octetos. Vou escrever apenas o último octeto. Porque é o que nos interessa. É onde nós conseguimos escrever os hosts. O último endereço que eu consigo escrever é o endereço onde tudo são uns. Tipo, É um conceito de contagem binária. Tipo, esse é o último endereço que eu consigo escrever com 8 bits. E se eu converto isso aqui para decimal, vai dar 255. Então 255 é o endereço de broadcast. E o primeiro endereço que eu consigo escrever é o endereço que identifica a rede. Ok? Que o primeiro endereço que eu consigo escrever nesse último octeto é tudo zeros. Tipo 8 zeros. E 8 zeros vai dar exatamente 0. Vai dar exatamente a 192.168.11.0. Então o primeiro endereço é o da rede e o último endereço é o de broadcast. É só fixar essa informação, porque essa informação é muito importante. Que numa rede, o primeiro endereço sempre vai ser o que identifica a rede e o último endereço sempre vai ser o de broadcast. Prontos. Então nós sabemos que deve ser 256 menos 2. Por quê? Porque há 2 endereços reservados. O primeiro que vai ser da rede e o último que vai ser de broadcast. Isso vai nos dar um total de 254 hosts, ou 254 endereços diferentes
que é possível nós criarmos com essa máscara. Tipo, essa aí era a matemática básica que nós precisávamos de saber antes de começarmos a fazer subredes. Eu não sei se isso ficou claro ao pessoal, conseguiram perceber esse conceito ou ficaram com dúvidas. Se tiverem ficado com dúvidas, eu posso dar o meu melhor para vos fazer perceber isso. Eu fiquei com uma dúvida. Ok? Vamos assumir que são 256 menos 2, Yeah. que é um de broadcast e um de rede. Yes. Nós sabemos que sempre reservamos o primeiro endereço para o gateway de saída. Ok. Então, como é que Como é que o quê? Como é que fica essa matemática para o primeiro endereço? Sabemos que o primeiro endereço da rede é sempre o gateway de saída. Ok. É o gateway de casa. A tua pergunta é legítima, Silvino. Só que, primeiro, não é obrigatório o primeiro endereço ser do gateway. Ok? Há casos, tipo, o gateway pode ser qualquer endereço da rede. Deixa eu ver. É uma, como é que eu posso dizer? É uma regra muito boa sempre colocar o primeiro endereço como gateway. Ok. Essa é uma regra boa, mas não é obrigatório. Se eu colocar um outro endereço, vai funcionar, a rede vai funcionar sem nenhum problema. E, primeiro, e segundo, os 254 hosts, eu estou a dizer que eu consigo produzir 254 endereços diferentes. Um desses endereços diferentes pode ser o do gateway. Ok. Deixa eu ver. Não sei se consegui te fazer perceber. Não, vou fazer eu perceber, porque eu desde há muito tinha uma. Era uma dúvida que eu sempre tive, porque de todos os dispositivos de rede que eu sempre peguei para configurar, principalmente os do Layer 2, né? Os não gerenciáveis, Yeah? ele sempre assume o primeiro endereço de rede como gateway. Nem que tu tentes alterar DHCP, fazer qualquer tipo de configuração, ele sempre assume o primeiro endereço como de rede. Ok. Então, essa era uma dúvida que eu tinha, entre aspas, e mesmo naquilo que são os cabos do endereço de rede. Muitas das vezes, eu quando calculava, já na faculdade, quando calculávamos, Yeah? nós não começávamos do 1, mas sim do 0. Então, dava sempre 255, ao invés de dar 256. Ok. Então, eu estou a perceber que já era um erro da nossa parte. Então, já burlar o sistema. Exatamente. Tá certo. Yeah. Fico feliz por teres conseguido perceber esse detalhe. Yeah. Mas alguém ficou com uma dúvida, pessoal? A dúvida de Silvino foi muito interessante, por acaso. Melvis, Roland, ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Ok. Roland? Há um ditado que diz: quem cala consente. Então, como Roland calou, eu vou assumir que ele consentiu. Ok. Cool. Sabemos, ou temos essas informações aqui. Que nós conseguimos 254 hosts. Agora, nos surge uma situação. Qual é a situação que nos surge? Aparece alguém e nos diz que nós devemos... Ok. Não vou criar nenhuma situação. Só vou ensinar a fazer subredes. Situações vão aparecer nos exemplos práticos de configuração que depois nós vamos fazer. Como criar subredes? Para criarmos subredes, nós devemos roubar bits que identificam hosts. Nós aqui sabemos que são 8 bits que identificam os hosts, né? Para criar subredes, nós devemos diminuir esse número de bits. Que tal ao invés de usar 8 bits para identificar hosts? Deixa eu fazer algo aqui like subredes. Que tal ao invés de usarmos 8 bits para identificarmos hosts, usarmos 7? Usar 7 bits para identificar hosts. Ok, se usarmos 7 bits para identificar hosts, significa que já são 25 bits para identificar a rede, porque no total devem ser 32. Significa que são 25 bits para identificar a rede. Ok, pessoal. Esse é um cenário completamente diferente agora. Por quê? Porque o número de bits que identificam os hosts é diferente
e o número de bits que identifica a rede também é diferente. Mas como é que nós sabemos que isso é uma subrede? Vou mostrar agora. 192.168.11.0. Esse aqui é o nosso endereço, barra 25. Porque agora usamos 25 bits para identificar a rede. Ok, vamos lá fazer um cálculo básico. Quantos hosts é possível escrever ou é possível criar com um endereço dessa máscara? Nós sabemos que aqui estamos a 7 bits para identificar os hosts. Então vamos fazer 7, 2 elevado a 7 menos 2. Quando é que isso vai dar? 2 elevado a 7 menos 2. Esse é um problema. Ok, 126. Uau, essa matemática está afiada, Melos. 126. 126 hosts. Ok, nós estamos a 120. Nós estamos a conseguir identificar. Nós estamos a conseguir criar 126 endereços. Antes nós criávamos 254 endereços. O número de endereços reduziu, mas há algo que aumentou. O que é que aumentou? O número de redes que nós conseguimos criar. Ok, essa parte é confusa. Eu sei que é confusa, mas eu vou tentar explicar para vocês perceberem. Quantos bits é que nós roubamos da parte dos hosts? Roubamos 1, porque antes nós usávamos 8 bits, agora nós usamos 7 bits. Então significa que roubamos 1. Deixa eu escrever aqui. Roubamos 1 bit da parte dos hosts para criar subredes. Porque subredes acontecem quando nós fazemos isso, quando roubamos bits da parte dos hosts. Então, quantas subredes é que nós conseguimos criar se nós roubamos 1 bit? Usamos uma fórmula. Para saber o número de subredes, nós vamos fazer 2 elevado ao número de bits roubados. Quantos bits é que nós roubamos? Nós roubamos 1. Ok? Roubamos 1 bit. Então vai ser 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2 subredes. Ou seja, nós conseguimos criar 2 subredes nesse nosso cenário, porque nós só roubamos 1 bit da camada de host. Quais é que são essas subredes? Bem, a primeira subrede é exatamente essa. 192.168.11.0/25. Qual é a segunda? É muito simples saber qual é a segunda. Nós estamos a usar quantos bits para identificar os hosts? Estamos a 7. Quando nós fazemos 2 elevado a 7, vai dar 128. Então é só aqui, no lugar, nesse último octeto, nós tomarmos 0 mais esse número, mais 2 elevado ao número de bits que identificam o host, mais 0 mais 128. Quando é que isso vai dar? Vai dar 192, 168, 11, 0 mais 128. Tipo, essa parte vai ficar confusa, mas vou tentar explicar melhor. Igual a 128/25. Esta aqui é a primeira subrede e esta aqui é a segunda subrede que nós criamos. Conseguiram perceber essa parte, pessoal? Eu senti que ficou muito confuso e eu não consegui explicar como eu gostaria. Dúvidas. Ok. Silvino? Há dúvidas mesmo. Ok. Vamos lá, eu vou tentar explicar isso. É o seguinte. Primeiro passo. Vamos lá num step by step. Vou apagar isso. Eu consegui entender. Ok. Assumimos que é 125, né? 128 será a metade de 256. Yeah. Ok, então quer dizer que a nossa próxima subrede deve fechar o 256. Exatamente. Ixi, encontraste uma forma muito boa de explicar isso. Eu nunca havia percebido isso dessa forma. Mas... Porque fomos a perceber o endereço direito todo ele por completo. Aceitamos que o endereço direito completo tem que ser 256, 256, 256, 256. Ok. Então, a metade de 256 é 128. Mas também já vai gerar outras dúvidas. Imagina que temos um endereço com barra 32. Como é que seria? Ok, tipo... Já é fácil. Não quer dizer que a nossa maior guerra é fechar todos os 256. Exatamente.
tipo, valeu, Silvino. Tipo, isso que tu disseste, eu nunca havia pensado dessa forma. Mas, para explicar ao Melvis, para ele conseguir entender, é o seguinte, Melvis. Aqui, é o seguinte. Nós sabemos que, aqui nós sabemos que, ok, pense que o limite máximo de cada octeto é 256, ok? Pense nisso. Nós aqui usamos 7 bits para identificar os hosts. Significa que nós roubamos um bit da parte dos hosts para a parte das redes. Tipo, é assim como tu cria subredes. Agora, como identificar o número de subredes que nós criamos? Nós vamos fazer 2 elevado ao número de bits que nós roubamos da parte dos hosts. 2 elevado a 1, porque nós roubamos um bit. Isso vai dar 2 subredes. Ok, já temos 2 subredes. Como identificar essas 2 subredes agora? Nós sabemos que temos 2 subredes. E que o número máximo que nós devemos fechar aqui no último octeto é 256. Então, se eu fazer um 256 dividido pelo número de subredes que nós temos, qual é? É 128. Então, nós vamos somar aqui no último octeto 128, ok? O primeiro endereço sempre vai ser esse com 0. Esse aqui é o endereço da primeira subrede. Para encontrar o endereço da segunda subrede, é só somar esse último octeto com esse 128. 0 mais 128, que vai dar exatamente isso. É por isso que eu coloquei aqui esse 0 mais 128, que vai dar exatamente este endereço aqui. 192, 168, 11, 128. Tipo, qual é a lógica disso? É que em cada subrede nós conseguimos criar 126 hosts, como nós já bem exemplificamos. Então aqui vai ser 128 mais 126. 128 mais 126 quanto é que dá? 128 mais 126, que são os endereços dos hosts, vai dar 254. Mas aqui os 2 que nós sempre excluímos, tipo o endereço da rede e o endereço de broadcast, vai ser mais 2, que vai ser igual a 256, que é exatamente o número máximo de endereços que nós queremos alcançar. Não sei se agora ficou claro, menos. Se não tiver ficado claro, não há problema, pode dizer. Vamos continuar a batalhar até ficar claro. Tá tranquilo, mas percebi. Percebeste? Ok. Yeah. Espero que tenhas percebido bem menos, porque eu sei que é complicado. Eu sei. Ok, então podemos prosseguir. Tipo, esses 2 aqui são os endereços. Esse aqui é o endereço da primeira subrede. Esse aqui é o endereço da segunda subrede. Cool. Agora, nessa primeira subrede, vamos lá identificar o endereço de broadcast. Como é que nós identificamos o endereço de broadcast dessa primeira subrede? É só indicarmos o último endereço útil dessa subrede. Como é que identificamos o último endereço útil dessa subrede? Ok, vamos fazer isso. Nós sabemos que vou colocar um xxxxxx. Esse aqui identifica o primeiro octeto. Coloquei x por quê? Porque essa parte aqui não identifica o host. Tipo, identifica a rede. Então não nos interessa. xxxxx ponto xxxxx. Tudo isso identifica a rede, segundo a nossa máscara. São 24 bits que identificam a rede. Só que deve ser 25, porque a nossa máscara diz 25. Então vou colocar mais um X aqui. São 25. Sobram 7 bits. Para identificar o endereço de broadcast, é só colocar tudo uns na parte dos hosts. O endereço de broadcast é aquele que a parte do host só tem uns. Coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 uns. Depois eu converto isso para binário. Tipo, aqui no X, 0. Tipo, convertendo 0 para binários, vai dar 0. Ok? Então, nós podemos admitir que o primeiro bit... Ok. Aqui não expliquei bem. Admito. Depois de ter colocado tudo X, convertemos esse último octeto para binários. Esse último octeto para binários vai ficar assim. Tipo, 8 zeros. Ok? Nesses 8 zeros, nós sabemos que este 0 aqui não faz parte dos hosts. Faz parte da rede, porque nós estamos a 25 bits para identificar a rede. Então vamos manter esse 0 e vamos transformar o restante em uns.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse 0 aqui não faz parte do host, faz parte da rede. Tudo isso aqui faz parte da rede, ok? Esses 7 aqui é que fazem parte dos hosts. Este aqui vai ser o endereço de broadcast da primeira subrede. Aqui será 192, porque o primeiro octeto sempre vai manter, porque ele identifica a rede. 168, 11 ponto. Depois eu converto isto para decimal. Para converter isso para decimal, eu só vou para a nossa máquina, colocar, fazer um convert. O que se passa? Por que não deixa converter? Ei, meu Deus do céu, não sei por que essa máquina parou de funcionar agora. Reset. Ok. Vai dar 127. Eu já colocar de um a mais. Tipo, esse um aqui. Vai dar 127. Então, este é o endereço de broadcast da primeira subrede. Eu não sei se conseguiram perceber. Conseguiram perceber, basicamente, esse cálculo que eu fiz? Se não tiveram conseguido perceber, podem dizer. Ok, o Silvino disse que conseguiu perceber. Melvis? Percebi. Ok, certo. Isso é muito cool. Então, para identificar o endereço de broadcast da segunda subrede, endereço broadcast. Para identificar o endereço de broadcast da segunda subrede, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Vamos colocar X em tudo que é host, até o último, em tudo que é rede, até o último octeto. Por quê? Porque no último octeto nós temos a parte do endereço que identifica os hosts. Aqui são 128. Convertemos de 128 para binário. 128 em binário, é só vir para aqui, colocar um 128, convert. Vai dar isso. É só vir para aqui e escrever. Prontos. Este primeiro bit aqui, para fechar 25, vai identificar a rede. Então, o que identifica os hosts são esses 7 zeros. É só alterar estes 7 zeros por 7 uns para identificar o endereço de broadcast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E já temos o endereço de broadcast da segunda subrede. Como fazer isso? 192, 168, 11 ponto. Converto esse último octeto para decimal. É só vir para a máquina. Convert. Vai dar 255. Então, 255 é o endereço de broadcast da segunda subrede. É assim como se encontra endereço de broadcast. É só fazer essa matemática, identificar a parte do host no endereço em binário, colocar em tudo uns e depois converterem para decimal para encontrarem qual é. Podemos passar então para mais exemplos sobre como fazer subredes. Tipo, é muito importante não só saber fazer subredes, mas saber identificar o endereço de broadcast em cada um desses, em cada uma dessas subredes, porque isso aí é muito avaliado no exame de CCNA. Há perguntas em que pode aparecer, por exemplo, esse endereço aqui, e depois te perguntarem qual é o endereço de broadcast desse endereço. Ou te perguntarem quais são os endereços que você pode colocar nos hosts através do endereço dessa rede aqui. Isso nós nem fizemos. Até podemos fazer agora. Quais são os endereços que nós podemos colocar nos hosts? É simples. 192, 168, 11, 1. Começamos de 1 por quê? Porque 0 é o primeiro endereço. E o primeiro endereço serve para identificar a rede. Traço 126. Por que 126? Nós não podemos ir para o 127. Porque 127 é o endereço de broadcast. Então, o último endereço de host que nós podemos colocar é o que está antes do endereço de broadcast. Barra 25. Esses aqui são os endereços que nós podemos colocar aos hosts que fazem parte da nossa rede. Endereços de host. Mesma coisa aqui. Vou apagar esses truques aqui que eu coloquei aqui. Mesma coisa aqui. 192, 168, 11 ponto. 128 serve para indicar a rede. Então o próximo eu posso colocar aos hosts, que é 129. Traço. Onde é que eu paro?
um endereço antes do broadcast. Qual é o endereço antes do broadcast? 254/25. Endereços de host. Isso é muito importante. No exame de CCNA, esse tipo de perguntas aparecem bastante mesmo. Te darem esse endereço de rede aqui, depois te perguntarem qual é o endereço de broadcast. Você tem que ser capaz de identificar o endereço de broadcast dessa rede. Ou te perguntarem qual é o endereço de hosts. Você tem que ser capaz de identificar qual é esse endereço de hosts. Ou eles podem colocar uma configuração, por exemplo, de um PC. Deixa eu ver, vou dar um exemplo. Esse PC aqui. Esse PC estar configurado com o endereço de broadcast de uma rede. Assim, por exemplo, este aqui é o endereço de broadcast dessa rede. E eles te perguntarem qual é o erro. Você tem que ser capaz de verificar aquela configuração e identificar que o erro é que aquele PC foi colocado no endereço de broadcast como seu endereço de IP, o que não deve acontecer. Então, essa habilidade é importante. Devem praticar muito isso para ficar claro. O princípio é esse. Vamos praticar mais juntos para vocês conseguirem perceber. Vamos fazer mais uma vez sobre redes para vocês conseguirem perceber isso. Ok. Essa aqui é a rede inicial, right? Que tem 24 bits. De novo, essa rede aqui tem 24 bits porque é uma rede da classe C. Tipo, o 192 e o 168 identificam que ela é uma rede da classe C. Eu quero vos mostrar isso através de fotos, mas não foi possível. E a máscara padronizada de uma rede da classe C é 24. É por isso que quando eu aqui no Packet Tracer abro um PC, por exemplo, venho aqui para o desktop, IP Configuration, coloco o IP da classe C. O IP da classe C começa por 192, 168. Depois eu coloco números aleatórios, 11, 5. Venho aqui para Subnet Mask. Só preciso de clicar uma vez. Ele automaticamente coloca uma máscara barra 24. Essa Subnet Mask aqui é equivalente a uma máscara barra 24. Como descobrir isso? Através daquele truque que eu já mostrei antes. Ele automaticamente coloca uma máscara barra 24. Porque máscara barra 24 é o esperado para o IP da classe C. Ok? Esse é o motivo. Agora, ao invés de roubarmos apenas um host para fazer, roubamos apenas um bit para fazer subredes. Vamos lá roubar 4. Roubamos 4 bits dos hosts para identificar a rede. Ok, roubamos 4 agora. Isso é muito importante. Se antes nós usávamos 24, que é a máscara padronizada, para identificar a rede, roubando 4 bits, nós agora vamos usar 28. Ok? O endereço da primeira subrede sempre vai ser 192.168.11.0, tipo, barra 28. Sempre vai ser 0. A primeira subrede sempre vai ser 0 aqui no último octeto. Ok. Agora a máscara é 28. Significa que nós só estamos a usar 4 hosts. Só estamos a 4 bits para identificar os hosts. Primeiro, roubando 4 bits, quantas subredes é que nós conseguimos criar? De novo, tem aquela forma. Número de subredes é igual a 2 elevado ao número de bits roubado. Nós roubamos 4 bits. Então vai ser 2 elevado a 4. E vai dar quanto? 2 elevado a 4, quanto é que dá? Dá 16. É possível criar 16 subredes. De acordo com o número de bits que nós roubamos. Conseguimos criar 16 subredes. Como é que nós vamos identificar essas 16 subredes? Vamos aplicar aquele truque que o Silvino mostrou agora. Vamos dividir 256 pelo número de subredes que é possível criar. 256 a dividir por 16 vai dar 16. É isso. Então é só somar 16 aqui no último octeto até nós conseguimos fechar 256. Ok? Essa aqui é a primeira. Vamos descobrir a segunda. 192, 168, 11. 0 mais 16, quanto é que vai dar? Vai dar 16 barra 28. Essa aqui é a segunda subrede. 192, 168, 11.
16 mais 16 vai dar 32. Essa aqui é a terceira. E assim sucessivamente. Tipo, eu não vou fazer 16 subredes porque é muito... Como é que eu posso dizer? Vocês conseguem perceber? É muito maçante e só vai nos roubar muito tempo. Mas a ideia é que o princípio é exatamente esse. É só somar 16 aqui no último octeto. De novo, saber fazer isso, saber identificar todas as subredes é importante. Por quê? Porque Cisco tem uma maneira de trazer perguntas da seguinte forma. Colocar esse endereço aqui. Esse endereço aqui. 192.168.11.0/28. Depois te perguntar qual é o endereço da 10ª subrede. Você tem que ser capaz de identificar o endereço de cada uma das subredes para saber qual é o endereço da 10ª subrede. Cisco faz muito isso. Ok, vamos lá identificar o endereço de broadcast da terceira subrede. Para identificar o endereço de broadcast, nós vamos nos focar apenas no último octeto. Ok? X. Primeiro octeto não nos interessa. Segundo octeto não nos interessa. Terceiro octeto não nos interessa. Último octeto, ok. É 32. Vamos lá converter 32 para binário. Para nós vermos como é que o 32 está. 32 convert. São 6 dígitos apenas. Vou copiar esses 6 dígitos e vou colocar um 00 aqui. Por quê? Porque nós sempre temos que fechar 8 bits no octeto. Então vou colocar esse 00, depois vou colocar aqui 6 bits para fechar. Ok, cool. Nós sabemos que esses aqui são 24 bits. Faltam mais 4 bits, porque nós roubamos 4 bits para identificar a rede. São esses 4 bits que nós roubamos. Ok, então vamos manter esses 4 bits. Esses 4 bits identificam a rede. Não são mutáveis, são estáticos. Então, para identificar os hosts, esses 4 bits, esses últimos 4 bits é que alteram. Eu vou colocar o 4 1s, então. Porque esse aí é que vai ser o endereço de broadcast. Ok, então depois é só converter esse último octeto para decimal. Para eu descobrir qual é o endereço de broadcast. Quando eu converto, aparece 47. Então, o endereço de broadcast dessa rede é 192.168.11.47/28. Endereço de broadcast. Agora, quais são os endereços de hosts? 192.168.11. O que vem depois do endereço de rede, 32 serve para identificar a rede. O que vem depois de 33, até o que está antes do broadcast. O que está antes do broadcast é 46. E se vocês forem a perceber algo de hosts, vamos lá fazer um cálculo que nós não fizemos. Nós roubamos 4 bits para identificar a rede. Sobraram 4 bits. Quantos hosts é que nós podemos escrever em cada subrede? Fica 2 elevado ao número de bits que identificam os hosts, que são 4, menos 2. Isso vai dar 14 hosts. E se vocês contarem o número de endereços que vem nesse intervalo, vai dar exatamente 14. 33 até 46. Matematicamente, aqui nós teríamos que fazer um 32 mais 14. Sério? Essa matemática não parece estar muito boa. Ok. 32 mais 14. Vai dar exatamente 46, que é o último endereço de host disponível. Ou seja, nesse intervalo aqui são exatamente 14 endereços de host. Só para indicar que todos os nossos cálculos estão certos. Então, as manhas são essas, pessoal. Eu tive que praticar muito para conseguir perceber isso, mas muito mesmo. O que eu pratiquei não está escrito. Então, para vocês perceberem isso, vocês também precisam de praticar bastante. Eu vou vos mostrar um recurso muito interessante, onde vocês podem encontrar perguntas sobre eles. Um recurso que eu usei bastante quando eu estava a estudar. Subnetting. Tem um website chamado subnetting.org. É um website muito bom que gera perguntas de subredes, tipo perguntas automáticas, tá vendo? Tu, quando entras nesse website, ele te dá uma pergunta sobre subredes. Por exemplo, aqui, deu uma pergunta. You have a point-to-point connection that needs exactly 2 usable host addresses. What subnet mask
should you use? Tá vendo? Eles trouxeram um cenário. Eles disseram que nós temos uma conexão ponto a ponto que precisa de exatamente 2 endereços de host. O que é uma conexão ponto a ponto? Vamos abrir esse Cisco Packet Tracer para explicar isso. Uma conexão ponto a ponto é uma conexão desse estilo aqui. É só eu colocar aqui um router, outro router aqui, e conectar esses 2 routers através de qualquer interface. Essa aqui é uma conexão ponto a ponto. Nós estamos a sair desse ponto exatamente para esse outro ponto. Conexão ponto a ponto. Tipo, não há nada entre esses 2 dispositivos. É uma conexão ponto a ponto. E eles dizem que essa conexão ponto a ponto precisa de 2 endereços de host. Nós precisamos de quantos? Apenas 2 endereços de host. Vou apagar isso porque estamos a resolver essa questão. Nós precisamos de... Deixa eu escrever esses dados aqui para nós analisarmos juntos aquela questão. 2 endereços de host. Nós precisamos disso. De apenas 2 endereços de host. Então, depois aqui eles dizem: what subnet mask should you use? Qual é a máscara que tu deves usar para te garantir que tu tens apenas 2 endereços de host? Qual máscara usar? Podemos pensar para conseguir isso. Ok, vamos lá pensar juntos. Para conseguirmos 2 endereços de hosts, do que é que nós precisamos? Nós precisamos de usar apenas 2 bits para identificar os hosts. Como é que eu sei que são apenas 2 bits? Porque 2 elevado a 2 menos 2 vai ser igual a 2 endereços de host. É assim como nós identificamos a quantidade de endereços de hosts. Recordam? Fazemos 2 elevado ao número de bits que identificam os hosts menos os 2 hosts que identificam o endereço da rede e o endereço de broadcast. Isso vai nos dar exatamente 2 endereços de host. Então, se nós usamos 2 bits para identificar os hosts, significa que 30 bits são usados para identificar a rede. Se 30 bits são usados para identificar a rede, nós podemos escrever a máscara. É só escrever uma máscara que tem 30 uns. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos o primeiro octeto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fechamos o segundo octeto. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Fechamos o terceiro octeto. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Já fechamos os 30 bits que identificam a rede. Então o resto vão ser zeros. Faltam 2 zeros para chegar a 32. Agora convertemos isso para decimal. 1 em decimal, quanto é que vai dar? Resolvi para a calculadora. Escrever. Converto vai dar 255. 255. Aqui só temos uns, então também vai ser 255. Aqui só temos uns, então também vai ser 255. E convertemos esse último octeto aqui para decimal. Resolvi para aqui. Converter esse último octeto para decimal. Vai dar 252. 252. Então, essa aqui é a máscara que nós devemos usar de forma a conseguirmos que um endereço de rede nos dê apenas 2 hosts. Vamos lá ver a resposta para ver se acertamos ou não. Essa máscara aqui também pode ser escrita como barra 30. Por quê? Porque ela usa 30 bits para identificar a rede e apenas 2 bits para identificar o host. Vamos ver a answer. Está aqui. A answer está certa. 255, 255, 255, 252. Então, se eu consigo responder a essas perguntas com muita proficiência, e foi uma pergunta aleatória para vocês verem, tipo, eu não fazia a menor ideia de que ia aparecer exatamente essa pergunta, porque ele gera perguntas de forma aleatória. Foi um raciocínio que eu desenvolvi convosco no momento. Se eu consigo resolver isso com proficiência, é porque eu já resolvi muitas, mas muitas. Eu posso dizer que chegam até 300 perguntas que eu já resolvi nesse website. Então, o goal para vocês melhorarem esse upgrade é isso. Por dia, respondam mais 5 perguntas desse website. Todos os dias respondam mais 5 perguntas. Eu fazia isso sempre. Para quê? Para meu cálculo de subredes ficar cada vez mais avançado. E é por isso que eu consigo fazer isso hoje. O website eu vou escrever no chat agora para vocês conseguirem acessar. É só vocês
gravarem aí exatamente, menos. Estou a ver no chat agora. É só gravarem aí para conseguirem resolver essas questões também. É subnetting.org. Esse website é fantástico. Tem mais uma pergunta aqui. Podemos resolver juntos mais essa. You have subnetted o endereço da rede into 8 subnets. Ok. What is the valid host range of the third subnet? Recordam? Eu disse que perguntas assim costumam aparecer no CCNA. Eles disseram que nós temos esse endereço dessa rede aqui. Vamos lá escrever isso, analisarmos juntos. 192.168.14.0. Qual é a máscara padronizada desse endereço? É 24, porque é o endereço da classe C. Máscara padronizada do endereço da classe C é 24. Como eu conheci da classe C? Porque começa com 192. Se começa com 192 da classe C. Nós fizemos 8 subredes. 8 subnets. Como é que nós podemos criar 8 subredes? Ok. Recordam que o número de bits que nós roubamos da parte dos hosts é que vai criar as subredes. Quantos bits é que nós precisamos roubar para criar 8 subredes? Eu já fiz muito isso, então eu sei que são 3. Como é que eu sei que são 3? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Mas eu tenho certeza que com a análise vocês vão conseguir perceber isso. Que roubando 3 bits, nós tiramos 2 elevado a 3, que é dar um total de 8 subredes. Então, a máscara não é 24, é 27. 24 é a padronizada, mas a que nós estamos a usar é 27. Porque a máscara 27 é que cria 8 subredes. Muito bom. Máscara 27 cria 8 subredes. Então, depois é que eles disseram qual é o range de endereços de host da terceira subnet. Porque eles querem saber quais são os endereços de host que nós podemos usar na terceira subrede. Endereços de host da terceira subrede. Como fazer isso? É simples. Vamos lá identificar primeiramente o endereço de cada subrede, até a terceira. Vamos fazer isso juntos. Usando o truque do Silvino, 156 é dividido por 8. Porque são 8 subredes que nós podemos criar no total, né? Vai dar quanto? Vai dar 32. Se vai dar 32, essa aqui é a primeira subrede. É só adicionar 32 aqui no último octeto, para sabermos qual é o endereço da segunda. 192, 168, 14, 32, 27. É a segunda. 192, 168, 14.64/27. Essa aqui é a terceira. Ok, vamos lá colocar por bônus a quarta também. Mas 32 vai dar 9. Não, 32 vai dar 96/27. De novo, se eu consigo fazer esses cálculos com maninho por eficiência, é porque eu já fiz isso aqui muitas vezes. Então eu já sei que quando são 32, nós temos que acrescentar lá no fim, já sei qual é a sequência. Depois de 96 viria 128, depois 128 viria 160, depois 160 viria 192, depois 192 viria 224. Tipo, eu já fiz isso muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, que eu já sei qual é a sequência. Tipo, é por isso que eu gosto de explicar a importância da prática. Ok, estamos aqui na terceira subrede, essa é que nos importa. Broadcast qual é? Vamos aplicar aquele truque. Vamos escrever apenas o último octeto, vamos manter os outros. Ok, o último octeto é 64. 64 em binário, como é que se escreve? Vamos para a calculadora. 64, convert. Ok, são 7 dígitos. Vou copiar isso e vou colocar mais um, para no total serem 8. 7 dígitos. Desses 7 dígitos, eu sei que 3 identificam os hosts. Então esses 3 aqui identificam os hosts. Por quê? Porque aqui já são 24. 24 mais 3, que é a quantidade de bits do octeto dos hosts que nós roubamos, vai dar 27. Então esses últimos 5 eu vou alterar para uns. 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu converter isso para decimal, que eu vou ter o endereço de broadcast. Convert
95. O endereço de broadcast é 95. Se o endereço de broadcast é 95, nesse terceiro octeto é 14, nesse é 168, nesse é 192. Endereço de broadcast. Agora que já tem de broadcast, é fácil identificar o endereço de hosts. O primeiro é o que vem depois do endereço de rede, 65. O último é o que vem antes do endereço de broadcast, 94. Hosts. Então, estou a tentar dizer que o primeiro é 192, 168, 14, 65 até 192, 168, 14, 94. Essa é a resposta correta. Se ouvirmos aqui, ele vai nos dizer que é a resposta correta. E é exatamente isso. 192, 168, 14, 65, que é o primeiro que nós temos. 192, 168, 14, 94, que é o último que nós temos. Então é isso, pessoal. Os princípios são esses. O resto é prática. Muita prática. E vocês têm onde praticar. Subnetting.org. É só ir para a próxima questão. Ele vai trazer um outro problema. Até trouxe aquele. Por quê? Porque eu não fui à próxima questão. Como é que eu vou à próxima questão? Next question. Até aqui já me deram outra questão sobre subredes. Essas aqui vocês podem ficar a resolver.